Meus irmãos, então, retomamos de ontem. Muitas ideias aí foram colocadas e certamente temos refletido sobre este aspecto tão importante que é a obra missionária já a partir da criação. Vimos ontem que o que é salvação? Salvação é renovar todas as coisas. Salvação é ressurreição. Lembram-se disso? Salvação é ressurreição. Cristo diz: se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus veio a este mundo para morrer e ressuscitar. Preguei na primeira igreja de Santos, no culto da Páscoa, e falei sobre Rubem Alves. Rubem Alves foi um pastor presbiteriano apóstata. Ele apostatou da fé. E uma crítica que ele fazia a Deus era de Deus ter enviado o seu filho para a morte e que ele não podia crer em um Deus que matava seu próprio filho. O que Rubem Alves não entendia é que Deus não enviou o seu filho para a morte, mas enviou o seu filho para vencer a morte. Ele enviou o seu filho para morrer e ressuscitar, para vencer a morte, para acabar de vez com a morte. Existe um livro muito interessante de um autor puritano chamado John Owen, cujo título é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Muito interessante. A morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, quando Cristo morre e ressuscita, ele põe um ponto final à morte. Como é que Jesus vence a morte? Veja, o salário do pecado é a morte. Por que Jesus ressuscitou? O que vocês acham? Porque ele não tem pecado. Veja, o poder da morte é o pecado. E quem não peca? O que a morte pode fazer? Nada. Mataram Jesus e a morte então tenta detê-lo e não consegue. O poder da morte é o pecado. Então, para aquele que não peca, ele tem direito à vida. E é exatamente esse direito à vida, à ressurreição, que Jesus repassa para nós. Nós estamos unidos a Cristo em sua morte, em sua ressurreição. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, ele repassa para nós. Então, assim como Jesus venceu a morte, nós também vencemos. No entanto, qual o último inimigo a ser vencido? Quando isso se dará? No último dia, quando ressuscitarmos. Lembram-se, os que estão no céu estão mortos. Eles estão vivos espiritualmente, mas estão no estado de morte. O que é esse estado de morte? A separação do corpo e da alma. Eles estão mortos. E quando é que eles vão vencer a morte? Na ressurreição. Quando Jesus voltar. Então, por isso é o último inimigo a ser vencido. É a morte. Porque ela só é vencida. Ela já foi vencida em Cristo, sem dúvida, mas na nossa experiência, nós só vamos vencê-la na ressurreição, no último dia. O último inimigo a ser vencido. Então veja, é isto que nós anunciamos. Evangelizar alguém é isto. É falar da ressurreição. Nós temos visto um evangelho extremamente secular. Um evangelho que fala de riqueza, prosperidade, cura. Não foi isso que Jesus veio fazer. Vocês sabem que nos evangelhos existe apenas um elemento de posse de Jesus. Nos 4 evangelhos se fala apenas uma coisa que de fato pertencia a Jesus. Algo material. O que era? Tudo. Não, do ponto de vista como ele, em sua humanidade. Jesus nasceu em uma manjedoura, um coxo, que foi cedido. Jesus, quando realizou seu ministério, ficou de favor na casa de Pedro em Cafarnaum. Jesus, quando entrou em Jerusalém, foi um jumentinho emprestado. Jesus, quando celebrou a ceia, alugou um cenáculo. Jesus, quando foi sepultado
foi sepultado em um túmulo que lhe foi cedido. Qual era a única coisa que pertencia a Jesus? Não, a Bíblia. Exatamente. A túnica. A única coisa que é dito que Jesus tinha era uma túnica que lhe foi presenteada. E essa túnica foi repartida. Aliás, para não ser repartida, eles lançaram sortes com dó de cortá-la para ver com quem ficaria. É o único bem material que se fala que Jesus teve nos evangelhos, foi uma túnica. Então veja, isso não quer dizer que nós temos que fazer voto de pobreza, não é isso. Mas vejam como que o Cristo bíblico não é o Cristo da riqueza, não é o Cristo da opulência, não é o Cristo dessa prosperidade material que tanto se fala em algumas igrejas. Da riqueza, não é isso. É o Cristo cuja riqueza é muito mais espiritual do que material. Então o que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos é o evangelho da ressurreição. Quando você evangeliza alguém, quando fala de missões, evangelizar, você tem que falar disto. Jesus venceu a morte e isso significa ressurreição. Sim. Naquela época, antigamente, o povo acostumava queimar, era bruxo, feiticeiro. Hoje em dia, o povo é queimado. Pode ser queimado? Veja, quem queimava bruxo e feiticeiro era a Inquisição na Idade Média, né? Mas, vamos dizer, isso foi feito. Não apenas na Idade Média, mas também reis, especialmente pagãos, eram queimados, né? Até para que talvez uma fuga da ideia dos germes comerem as carnes, então eles eram queimados. A questão é, será que a cremação ela é lícita? Um crente pode ser queimado? Tem algum texto na Bíblia que diga que não? Tem algum texto na Bíblia que diga que sim? Não. Então veja, nós estamos no escuro da Bíblia. Mas, quando as Escrituras falam que o homem deve tornar ao quê? Ao pó. Quando alguém é queimado, qual o resultado? Pó. Ele só vira pó mais rápido. Só isso, né? Então, quando nós pensamos na ideia de, por exemplo, São Paulo não tem mais cemitérios para serem feitos, né? Eu já fiz sepultamentos em São Paulo, você tem que ir para cidades satélites, as cidades ao lado, porque você não tem mais, né? É uma superpopulação. Em Santos tem cemitério vertical. Já viram? Não enterro, não. Aí você não tem descanso nem na morte, né? Fica em pé, não. O cemitério vertical são prédios de 9 andares, né? São 5 prédios de 9 andares, chamado memorial, eu já fui a alguns sepultamentos lá. Então, o meio do prédio são gavetões, onde você coloca os caixões. Eles chamam de lóculos. Então, de cima a baixo, são gavetões, e você tem uma varanda ao redor do prédio, assim, em todos os andares. Então, você desce de elevador, dá a volta, assim, né, e todo o núcleo são gavetas. O grande problema disso é que você paga condomínio para o resto da morte, né? Então, não tem sossego isso. E paga mesmo, não tem jeito, tem condomínio, você vai pagar, né? Você não, alguém vai pagar para o resto da sua morte. Então, são fórmulas que se tem para tentar solucionar esse problema. Sem dizer, por exemplo, que quando você sepulta na terra, isso é um problema sanitário. Não sei se ainda é, o cemitério da Vila Formosa em São Paulo era o maior cemitério da América Latina, gigantesco, era uma fazenda aquilo. Só que todo o lençol freático está contaminado. Então veja, cada vez mais se faz até mesmo necessária a cremação. Mas se quer, vendo um pó mais puro, não mistura com nada. Exato. Exato, né? Nós dá para saber se o pó não vem do corpo, né? Tem o corpo, tem algum outro, mas você sabe que é o teu. Então veja, Deus, ele tem todo o poder para refazer o corpo, não importa onde ou como ele tenha sido dissolvido. A importância é que é o mesmo corpo, não pode ser outro. Se Deus colocar o meu espírito em outro corpo, não serei mais eu, será um outro ser.
Então, Deus salva integralmente, corpo e alma. Por isso a ressurreição. É o homem integral que é salvo. Não é apenas a alma, não é apenas o corpo. É o homem inteiro que é salvo. Deus criou o homem, corpo e alma. E ele salva o homem inteiro. Não só a alma, o corpo também. Né? Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o mesmo corpo. Né? Tinha até... Bom, pergunta de gincana. Quais as únicas coisas feitas por pecadores que entrou no céu? O quê? As marcas no corpo de Cristo. Esse é meu. Viu? Isso é pergunta de gincana em retiro, viu? Então, isso quer dizer que a pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente, ficou com cicatrizes, vai ressuscitar com cicatrizes? Qual é a idade da ressurreição? Quem disse isso? Então tá bom. Se eu disse, tá bom. Né? Então veja, a idade da ressurreição é a idade do corpo pleno, né? O corpo perfeito. Então, por volta entre 30 a 35 anos, Jesus ressuscitou com 33. Então, supõe-se que todos ressuscitarão na plenitude do organismo, que se dá por volta dos 30 a 35 anos, como Jesus. Né? Agora, por que Jesus teve as marcas? Exato. Para mostrar que ele é o Salvador. Ele conservou as marcas da cruz. Não é que, então, qualquer cicatriz que nós tenhamos vai permanecer no corpo da ressurreição. Não. O corpo da ressurreição é perfeito. Vai, mas vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Lembra-se quando nós falamos por que, um dos motivos, por que, por exemplo, Maria Madalena não reconheceu Jesus no jardim? E o que isso significa? Então veja. Exato. Então veja, o corpo de glória, o corpo perfeito, é um corpo perfeito. Jonathan Edwards, por exemplo, associa a simetria à perfeição. O que é simetria? Igualdade. Todo equilíbrio de formas, toda igualdade de formas. Por exemplo, o nosso rosto é assimétrico. Né? Se você repetir uma face na outra, não vai dar certo. Todo rosto é assimétrico. Talvez na ressurreição não seja simétrico. Isso quer dizer que a face, a feição, vai mudar alguma coisa. Né? Então, alguns acreditam que esse tenha sido, por exemplo, um dos motivos pelos quais Maria não reconhece Jesus, Maria Madalena. Né? Então, veja, o corpo da ressurreição é um corpo perfeito, e as marcas só foram preservadas no corpo de Cristo para que ele seja identificado como Salvador. Né? Nós vamos reconhecer, ou vamos ter lembranças na eternidade, sim ou não? Vamos lembrar das coisas desse mundo? Não, se tu dá uma vida em vão, aí tudo vai lembrar, mas não, meu filho, não, eu vou lembrar dele, mas não como se ele fosse meu filho. Não vai ter sentimento. Eu acredito que a mãe vai ser sim, porém sem sentimento da terra. Bom, então vamos lá. Qual é o nosso meio de reconhecer a verdade? Então vamos a ela. Temos textos que nos ajudam a entender isso? A passagem de Rico e Lázaro. O rico lembrava da sua situação no inferno, o que tinha acontecido aqui? Lembrava. Lázaro não sabemos, mas Apocalipse capítulo 5, aliás 6, na abertura do 5º selo, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. O que eles clamam? Até quando, soberano Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles lembravam das coisas desta terra? Com certeza. Então veja, o que vai nos levar a adorar a Deus eternamente? Por que você vai adorar a Deus eternamente?
Porque você lembra o que Deus fez por você. Mas se você não lembrar, aí Jesus, eu sou o Salvador, do quê? E eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Não tem sentido. Né? Veja, nós falamos ontem que Deus, o Criador, criou tudo por sua bondade. Mas a salvação é a expressão do amor de Deus, porque não existe amor sem sacrifício. Então Deus permite todas essas coisas, orienta todas as coisas, permite a queda com o objetivo de mostrar o seu grande amor, algo que ele não poderia mostrar se o homem não caísse. Um recém-nascido, até mesmo feto, né, que morreu. E ele, como nós, né, acreditamos que ele já era escolhido, predestinado, ele vai ser criança? Não. Então, Paulo diz, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Então, acredita-se que esta é a idade da ressurreição, Cristo. Então, todos os que morreram, não importa a idade, deverão ressuscitar assim. Quantos anos tinha Adão quando foi criado? Qual era a aparência de Adão? De um homem perfeito. Aí, pelos 30, 35, a idade de Jesus. Né? Então, tudo indica isso, tudo aponta para isso. Né? Que a idade da ressurreição é essa, do homem perfeito, a perfeita varonilidade. Né? Mas veja, como é que ficam então as memórias das pessoas queridas que não estarão no céu? Ficaremos tristes com isso? Então veja, meus irmãos, isso é muito importante de entender. Nós não podemos imaginar que a nossa forma de pensar na eternidade como homens perfeitos será a mesma. Veja, qual é o centro de tudo que nós fazemos? Para quem nós fazemos todas as coisas? Para Deus, não é isso? Mas nós não conseguimos fazer tudo para Deus perfeitamente, porque nós nos apegamos a muitas coisas desta terra, nossa vontade não é perfeita, não estamos livres para querer só o bem. Agora imagine alguém que tem Deus acima de tudo de fato. Quando ele lembra, por exemplo, de um filho que não foi salvo, ele não vai se entristecer por causa disso. Ele vai estar feliz com a condição que ele tem e porque a vontade de Deus se cumpriu. Isso não é insensibilidade. Isso é honrar a Deus e glorificar a Deus acima de tudo e todos. Ele vai reconhecer que essa foi a vontade de Deus. Então vejam, quando nós realmente colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e queremos a vontade de Deus, então todas as coisas são sujeitas, são secundadas. O homem perfeito, ele não pensa apegado às coisas deste mundo, ele pensa sempre em função da glória de Deus. Então, se houve filhos perdidos, marido, esposa, quem quer que seja, ele não vai dar mais valor a isso, isso não vai afetar a sua alegria, porque ele tem Deus e preenche todas as coisas. Deus preenche totalmente. A memória das coisas desta terra não trará tristeza, trará alegria quando ele perceber que todas estas coisas, todas estas perdas, todas essas desgraças ficaram para trás. Então, a ideia, a forma de pensar de um homem perfeito centra a glória de Deus e não está apegado a nada deste mundo. Né? Um homem perfeito, ele não vai sofrer pelas coisas passadas, ele vai glorificar a Deus pelo presente, pela presença de Deus. Na glória. Na glória. Né? Aqui nós estamos apegados, nós sofremos, mas o homem perfeito, ele não tem esta tristeza pelo pecado. Veja, quando a mulher de Ló, Deus deu uma ordem, quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, qual era a ordem? O que ela fez? E o que aconteceu? Por quê? Veja, ela desobedeceu, mas por que desobedeceu? Ela estava pegada, deixou para trás. Não é porque ela estava... Veja, aqui nós também estamos
no silêncio da Bíblia, né, podemos supor, será que ela teve saudade do pecado, ela gostava do pecado, ou ela teve compaixão daqueles que estavam morrendo e como que, de alguma forma, questionou o juízo de Deus? Vocês já viram isso? Pessoas que querem ser melhores do que Deus? Então Deus permite alguma coisa e nós falamos, não, Senhor, não, isso não pode, não dá, é demais. O caso de Moisés foi uma provação que Deus deu a ele, né? Mas ele assume um papel como Messias, né? Ele coloca a sua própria vida, a sua própria salvação em jogo. Não coloca, né? Mas porque ele não tem essa jurisdição. Mas ele diz, né? Risca-me, peço o livro que escreveste, se não for com o povo, né? Mas quando eu me refiro àquela quando Deus queria destruir o povo, que já estava cansado aí se tivesse ele falou assim, mas como é que vai tirar o povo para matar o deserto? Tem que outros povos vão dizer que Deus é esse? Exato. E o que ele diz na sequência? Se não, risca-me, peço no livro que escreveste. Exatamente isso. Então, ele empenha a sua própria salvação. De certa forma, Paulo também diz isso quando diz desejaria ser anátema. O que é anátema? Maldito, ou seja, perdido por amor do meu povo. É mais ou menos o que Moisés estava colocando. Se isso adiantasse alguma coisa. Mas veja, se Moisés entregasse a sua vida pelos israelitas, o que aconteceria? Ele não é perfeito, ele também é um pecador, ia morrer também. Se Paulo entregasse a sua vida, o que ia acontecer? Nada. Ia morrer também, ia ser perdido, porque ele não tem poder de salvação, ele não é perfeito. Ele não pode cumprir a lei. Então veja, são ideias messiânicas. E meus irmãos, nós temos que aprender isso. Não é ser insensível, mas não questionar os atos de Deus. Não querer ser melhor do que Deus. Né? Nós, embora saibamos que a salvação é pela graça e saibamos que tudo é por graça, muitas vezes pensamos por méritos. Estamos acostumados a pensar assim. Então vamos dizer, na igreja tem lá um irmãozinho que fiel, dedicado, de repente ele começa a sofrer terrivelmente uma doença, uma perda, e nós pensamos o quê? Não. Nós pensamos, ele não merece. Por que está passando por isso? Mas aí tem aquele irmãozinho negligente que apronta por aí e vai de vento em popa. Aí você pensa o quê? Assim, né? Não merece. Então veja, nós estamos acostumados a pensar em méritos e esquecemos que tudo que Deus faz por nós é por graça, né? E que está longe de dizer que então vamos fazer o que nós quisermos, não é isso, né? O que quer que seja, como Paulo diz, né? Já que a salvação é por graça, então vamos nos entregar ao pecado para que a graça seja mais abundante. Não é isso, obviamente, um crente jamais pensaria assim. Mas é entender isto, que os atos de Deus são justos. Né? O que é dar glória a Deus? Lembram-se, Josué, capítulo 7, se eu não estou enganado, a capa de Acã. Lembram-se disso? Deus havia dado uma ordem aos israelitas. Eles não deveriam tomar o despojo, não deveriam ficar com as riquezas dos povos que eles venciam. No entanto, o que fez Acã? Pegou uma capa, juntou lá objetos metais preciosos e enterrou embaixo da sua tenda. Eles tinham acabado de invadir Jericó, uma cidade que não seria tomada a não ser pelo cerco. Sabe o que era o cerco? Uma tática militar de acampar ao redor da cidade e ficar lá anos, até que os víveres, os alimentos da cidade acabassem, se fossem forçados a abrir as portas, porque não tinha como invadir Jericó. E Deus dá a vitória a eles. A próxima cidade era um vilarejo lá, né, profeticamente chamado de Ai. A coisa não ia ser boa, né? Aí eles olham lá, manda lá meia tribo, tá, vai ser baba. Aí voltam, milhares morreram. Aí Deus diz, há pecado no meio do povo. Aí lançaram sortes, caíram em determinada tribo, príncipe e tal, família de Acã.
Sabe o que Josué diz a Acã? Acã dá glória a Deus. Nesse contexto, o que é dar glória a Deus? Seria punição? Não. Antes disso, Acã dá glória a Deus. Confesse. Confesse o que você fez. É fácil você dizer glória a Deus, mas dar glória a Deus significa ter um coração apegado à santidade, que confessa. Jó, a história de Jó, nós conhecemos bem. A mulher de Jó, ela se torna a boca do diabo quando diz a Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe como está no hebraico essa expressão? Dá glória a Deus e morre. A questão é que essa expressão ela pode ter tanto um conceito positivo quanto negativo. Pode ser tanto abençoar quanto amaldiçoar. Então ali, claramente negativo, amaldiçoa o teu Deus. Era a blasfêmia que o diabo queria que Jó praticasse. Nesse contexto, quando a mulher de Jó diz a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, o que seria? Seria o mesmo contexto lá de João capítulo 6 ou 8, acho que 6, quando Jesus cura o cego de nascença. E então, 9, os pais dele dizem: olha, ele é maior, ele que se vire, Aí chama o rapaz lá, o que dizem os judeus a ele? Sabemos, dá glória a Deus, sabemos que este homem é pecador. Qual é o sentido de dar glória a Deus aí? Concorde conosco. Concorde com isso. Deus dá lugar a Deus. Dá o lugar que ele merece. Ele merece. Com certeza que todas as expressões de glória vão ser isso, reconhecer a grandeza de Deus, o lugar de Deus. Mas veja, dar glória a Deus também é concordar com Deus. Aceitar a sua vontade, querê-la, ou seja feita a tua vontade. Isso é glorificar a Deus. E um terceiro sentido de dar glória a Deus, nós vemos em Apocalipse, quando fala exatamente dos atos de justiça. O que Deus faz é justo, mesmo que nós não entendamos. É justo qualquer um de nós sofrer? Por quê? Somos pecadores. Como vamos questionar isso? É justo. Então não há como você questionar um ato de Deus. É justo. Então veja, um coração confessor, um coração que concorda com a vontade de Deus, quer a vontade de Deus, um coração que reconhece os atos de justiça de Deus. Isso é dar glória a Deus na Bíblia. Então, tudo isso, meus irmãos, para ver como que a vida do homem é esta vida de glorificar a Deus. Fomos criados para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Veja, Adão adorava a Deus no Éden. Como? Certo, mas veja, isso é adoração? Não, antes da queda não tinha sacrifício. E na Nova Jerusalém, nós vamos adorar a Deus? Diz João que na cidade não há templo. Como que se adora a Deus? Então veja, tanto Adão, o homem perfeito, quanto o homem ressurreto, o homem glorificado, a vida dele é adoração. Nós voltaremos a ser plenamente imagem e semelhança de Deus e glorificaremos a Deus com a nossa vida. Então, adoraremos a Deus no templo da criação. A criação é o templo no qual nós vivemos para Deus e adoramos a Deus com tudo o que fazemos. É isso, meus irmãos, o objetivo maior da implantação do reino, é trazer a humanidade de volta a isso. Isso é vida eterna, é viver para a glória de Deus, fazer tudo para Deus perfeitamente. Isso é vida eterna, vida na eternidade de Deus, como vimos ontem. Mas nem abri o texto ainda, nem li, só estamos aqui falando de outros assuntos relativos a isso. Mas Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3.
12, 1 a 3. Alguém leia, por favor, em voz alta, Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei um nome, serei uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso. Então veja, Abraão era conhecido pelo judeu como o pai da nação judaica, não é isso? Os judeus são descendentes de Abraão, certo? Quando nós vemos aqui Deus dizer no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que é maldição? Quem amaldiçoa? Deus ou o diabo? Deus parece que é Deus. Então, quem amaldiçoa? Deus ou o diabo? Essa diabo tem Deus. O pecado, não que vem a maldição. Sim, com certeza. Agora, essa maldição, quem é que amaldiçoa? Olha, pensando bem, se ele praticar o mal, ele não se amaldiçoa. Não, ele vai ser amaldiçoado. Quem amaldiçoa? Então, veja. Então, na Bíblia, O Jó, quando Deus permitiu Satanás tocar, então acho que vem de Deus. na Bíblia, veja, mas isso não foi maldição. Então, vamos ver. O que é uma maldição? Primeiro, quem amaldiçoa? Sempre, sempre Deus. Deus é o único que amaldiçoa na Bíblia. Não existe o diabo. Na verdade, o diabo é um ser amaldiçoado por Deus. Ele não amaldiçoa ninguém. Não existe maldição do diabo sobre ninguém. Deus é quem amaldiçoa. O que é maldição na Bíblia? Fazer o mal? Não, isso é resultado já. Então veja, há movimentos neopentecostais que falam de maldição do começo. Então, quando você nasceu, havia um anjo, um demônio ali, você bebezinho, e dependendo dos seus primeiros atos como bebê, você foi amaldiçoado ou abençoado. Eu ouvi isso. Absurdo, porque não tem nada disso na Bíblia. Mas há também maldição da nação. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, fizeram uma missa em latim para povos indígenas que praticavam feitiçaria, canibalismo, e depois ainda vieram vários povos africanos escravizados trazendo as suas feitiçarias. Então a maldição da nação precisa ser quebrada. Será? Quem que é o Senhor de todas as coisas? Deus precisa pedir licença para alguém para fazer alguma coisa? Então eu compro um violão, aí eu tenho que consagrá-lo a Deus, é como se eu tivesse que pedir licença ao diabo para usar para Deus. É assim? É isso? Paulo fala da comida sacrificada a ídolos na carta aos Coríntios. Deveria comer ou não? Deveria comer ou não? E por quê? De quem? Então veja, o que acontecia na cidade de Corinto? Havia o templo da deusa Afrodite. Aliás, não se sabe se estava construído ou não, a cidade foi reconstruída, provavelmente o templo também. Mas havia os sacrifícios para a deusa Afrodite. E esses animais eram touros que eram sacrificados. E as carnes desses touros depois eram vendidas no mercado, na feira livre. E você não tinha como saber se era carne sacrificada ou não. E alguns crentes, então, tinham extremo medo de comer aquela carne, receio, por saber se era uma carne sacrificada a ídolo ou não. Né? E Paulo diz, então, que porque hei de ser vituperado por aquilo que dou graças. Em outras palavras, porque eu vou sofrer por aquilo que eu estou agradecendo a Deus. De Deus são todas as coisas. Mas ele diz, se o teu irmão não compreende isso, não coma
por motivo de consciência, não a tua, porque você não tem problema com isso, mas a dele. Então, para não afetá-lo na fé, não faça isso. Por que nós não comemos doce Cosme e Damião? Tem por aqui? Outras escolas têm. Tem? Por que nós não comemos? Porque vai dar uma indigestão espiritual, é isso? Porque você é amaldiçoado se eu comer? Não. Para que não pensem que eu concordo com aquilo. Reverendo Marcelino Pires de Carvalho foi meu pastor e tutor, já falecido. Ele, lá em Santos, cidade litorânea realmente tem muito trabalho de umbanda e candomblé, né, essas coisas. E tem um bairro em Santos chamado de Encruzilhada. Então ali, o pessoal tinha que tirar até senha para usar ali, né, o local. E ele passando ali um dia de carro, à noite, ele viu um trabalho ali bem realizado, aquela coisa, e tinha um faqueiro colocado ali. Ele parou o carro do lado, abriu a porta, nem desceu. Pegou o faqueiro, levou para casa, lavou e colocou em uso. Não está até hoje, que ele já faleceu. Mas qual é o problema disso? Nós não podemos ter medo do diabo. Ter medo do diabo é idolatrá-lo. Ter medo do diabo é você achar que ele é igual ou pior, maior do que Deus. O que nós não podemos fazer é, como alguns líderes fazem, desrespeitar o diabo para querer se engrandecer. Né? Põe o pé no pescoço do diabo, aquela coisa. Né? Não é isso. O arcanjo Miguel, diante do diabo, para disputar o corpo de Moisés, o que ele disse? Deu uma voadora ali, não foi? O Senhor te repreenda. A glória do Senhor e o poder é dele. O Senhor te repreenda, acabou. Não tem luta, não tem nada. A batalha do Armagedon não é pena para todo lado, fumaça de enxofre, não é isso. Simplesmente Deus acabou. Acabou. Você fala também que desse Deus, pelo descer uma lição, passem por aquilo que eu mostrou algumas coisas que eram muito. Sim, não era amaldiçoado, né? Aquilo ali era impurezas cerimoniais do Antigo Testamento. Então veja, o que é maldição? Só existe uma maldição na Bíblia. Só uma. A maldição do pecado. E Jesus se fez maldito por nós. Ou seja, ele assumiu as consequências do pecado. Maldição é Deus retribuindo o pecado de cada um. Bênção é o favor de Deus. Maldição, a retribuição ao pecado. Maldição é o contrário de bênção. Bênção é o contrário de maldição. Então, maldição é Deus retribuindo o pecado. Então, quando o homem cai, Deus diz, maldita é a terra por tua causa. Né? É a consequência do pecado. Deus amaldiçoa. Então, você vai achar igrejas que vão dizer que maldição é você estabelecendo uma legalidade para o diabo em sua vida. Claro que não. Não é isso. Veja, o diabo é tão amaldiçoado quanto o ímpio. E ele está destinado ao fogo eterno. Não é isso. Na Bíblia, quem amaldiçoa é Deus. E só existe uma maldição, que é a maldição do pecado. E que é levada na cruz, porque maldito aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus leva a nossa maldição, de forma que nós não somos mais malditos. Sim. Fale até em maldição hereditária. Maldição hereditária. Né? Deixa eu perguntar. Então, na verdade, no conceito que estamos mostrando, não existe maldição. Não, existe maldição. Existe maldição, porém, é a maldição do pecado. É a condenação de Deus sobre todo pecador. É a maldição do pecado que para nós não existe, porque Cristo levou sobre si a nossa culpa. Ele se tornou maldito. Ele assumiu a nossa maldição. Por isso não somos mais malditos. Mas aqueles que estão fora de Cristo, todos eles estão debaixo da maldição do pecado. A consequência do pecado seria uma maldição? A consequência do pecado é a maldição, é a morte, né? É a punição, o resultado do pecado. É a única maldição que existe. Essa história que a pessoa lá, vamos supor, vou só usar como exemplo. A avó separou, a mãe separou, o filho separou e vai separando, aí para tem que quebrar essa maldição aí. Não. Isso aí não existe. Não, claro que não. Não. Veja, primeiro que se fosse assim, essa maldição se aplicaria a todos. Então, o pai que se separou, os filhos, a maldição continua, mas não é assim. Há alguns casos que isso acontece. Não podemos, então, pegar isso e tornar uma regra.
E por que acontece? Até por causa de exemplos de tipo de comportamento aprendido, assimilado. A tal da maldição hereditária, né? Maldição hereditária. Então, visita a iniquidade dos pais ou filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. É isso? Está lá. E o texto continua. Como? E faço misericórdia até 1000 gerações dos que guardam a minha palavra. Então, veja. Nós já vimos que a maldição é a retribuição de Deus ao pecado, certo? Então, o povo fez aliança com Deus. Eles estavam em pecado ou fiéis quando fizeram aliança? Em pecado? Não vivendo em pecado, né? Eles estavam buscando a Deus, buscando viver de forma correta diante de Deus, certo? Certo. Então veja, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, certo? Mas Deus faz misericórdia até 1000 gerações. Então quando é que ele vai aplicar até a terceira e quarta geração? Se você colocar uma sobre a outra, quando é que Deus vai aplicar? Se ele leva 1000 gerações de misericórdia, quando é que ele vai aplicar até a terceira e quarta geração? Nunca. O que o texto me mostra é que a misericórdia de Deus para com o povo da aliança anula os efeitos do pecado. E você pode dizer, não, mas há casos em que, sim, na minha forma de ver, quando Deus fala isso, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, é uma antecipação do cativeiro, 70 anos. Veja, muitos nasceram no cativeiro. Que culpa eles tiveram? Nenhuma. Assim como, por exemplo, que culpa tem o filho de um pai viciado em drogas? Ele vai sofrer por isso? Vai sofrer, mas ele é culpado disso? Não. Vamos dizer que você pegue um ônibus, seja um ônibus noturno, e o motorista durma no volante porque não dormiu durante o dia como deveria. O erro é de quem? E quem está pagando por isso? Então veja, uma coisa é a culpa, outra coisa são os efeitos dos males. Então eu posso sofrer, e nós sofremos pelos erros de muita gente, não tivemos nada a ver com aquilo. Um médico que se drogou para fazer uma cirurgia, né? Alguém que não se preparou para fazer aquilo que devia, e os outros vão sofrer. Então veja, isso acontece na sociedade caída. Filhos sofrem pelos pecados dos pais, mesmo não tendo culpa. Né? Então, Deus permite que isso aconteça, e é inevitável, não tem como. Né? Não tem como. O pecado de um afeta o outro em suas consequências. Então eu não sou culpado pelo pecado do meu pai, mas eu vou sofrer os pecados dele como filho, se eu estou na mesma casa, etc. Ezequiel, capítulo 19, né? Jamais diga em Israel esse ditado: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram. Nunca digam isso. A alma que pecar, essa morrerá. E ele começa a dizer, se um filho foi fiel a Deus, etc e tal, cumpriu os mandamentos, e teve, aliás, se um homem foi fiel e tal, e teve um filho que foi desobediente, etc e tal, o pai não sofrerá a culpa do pecado do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Se esse filho desobediente gerou um filho que foi fiel a Deus, etc e tal, ele não responderá pelo pecado de seu pai. E não é justo isso? Agora, a questão é consequências. Consequências são inevitáveis, nem precisa ser meu pai, pode ser o motorista do ônibus, pode ser o dono de um restaurante que deixou a cozinha toda suja lá e contaminou um monte de gente. Quer dizer, isso aí é inevitável. Aí são os efeitos da maldade, das negligências dos homens. Todo pecado tem a sua consequência. Exatamente. Né? Então o que é maldição? A retribuição de Deus ao pecado. O que é maldição? Quem é que amaldiçoa? Deus. Ponto. Isso é o que a Bíblia diz. Quantas maldições existem? Uma. A maldição do pecado. Só. O resto é heresia. Tá?
Você não vai encontrar nada do que é dito além disso nas Escrituras. Tá bom? E aquela frase, assim, Deus vai te honrar. Não, Deus não é bem assim, né? Nós é que honramos ao Senhor, né? Ele age por misericórdia, por graça, né? É que é uma palavra assim, Paulo fala, né? A quem honra, honra, mas está falando de homens, né? Deus não honra, nós é que honramos, a quem honra, honra, né? Certo, mas veja, então quando diz aqui, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Deus está falando que vai retribuir por misericórdia o bem feito a Abraão e vai punir, retribuir o pecado, a maldade feita contra Abraão. E ele diz, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. O que é isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, mas o que é isto? Todas as famílias da terra serão abençoadas. Todos terão direito à salvação. Todos terão direito? Nós temos direito à salvação? Não, veja. A salvação é por graça, nós não temos direito, né? Então, eu entendo como está dizendo, mas vamos colocar as palavras corretas. Nós não temos direito à salvação, né? É por graça, por misericórdia. E veja, que terra é essa? Novo céu. Não, serão benditas todas as famílias da terra, não é? Essa já seria até a própria bênção, num sentido mais restrito. A palavra terra aqui o Lísias ontem falou aqui, né? Não, mas veja, é Adamá. Adam vem de Adamá. Então, no hebraico, a terminação ar é feminina. Então, Adamar, terra, você tira o ar, fica Adam, o nome Adão. Deus deu o nome de Adão a Adão porque ele foi feito da terra, de Adamar. Ele é derivado da terra. Adam vem de Adamar. Adamar, veja, você tem Eretz no grego, no hebraico, que é uma ideia de terra também. Mas aqui, Adamar se refere da forma mais geral possível. Então vejam, a própria promessa feita a Abraão não falava da bênção sobre judeus, sobre sua descendência. Diria que, na verdade, ele, Abraão, abençoaria toda a terra, todo o planeta, todos os homens. Quando nós vemos Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, certo? Ontem nós perguntamos, qual a nacionalidade de Adão? Filho de Deus, portanto, um representante de toda a humanidade. E o segundo Adão? É filho de quem? Ele é judeu? Representa o judeu? Só isso? É um segundo Adão. Ele representa toda a humanidade. Ele ocupa o lugar de Adão de novo. Né? Então vejam, onde se cumpre Gênesis 3,15? A ressurreição de Jesus. Perguntei primeiro. Veja. Nós vemos lá em Apocalipse 12, se eu não me engano, verso 5, verso 3, quando diz lá que a mulher estava para dar à luz e o dragão estava esperando para devorar o filho. Certo? Quem era o filho? Quem é o dragão? E o filho foi levado às alturas. O que é isso? A ascensão. Certo? Então veja, a mulher dá à luz o filho. Gênesis 3,15. E nesse momento houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Então veja, é nesse momento que o segundo degrau da queda do diabo ocorre. Lembra-se que nós falamos que a queda do diabo se deu em 2 estágios? Quando ele fez a sua revolta, caiu. Mas no Antigo Testamento ele ainda tinha acesso a Deus. O livro de Jó, por exemplo,
Mesmo meu servo Jó, uma conversa ali e tal. Mas quando Jesus cumpre o seu ministério, ele cai o segundo degrau definitivo. E uma coisa muito importante, quando nós falamos de evangelização, de missões, tudo isso. Vocês acham que o mundo está melhorando ou piorando? Isso mostra que o diabo tem mais poder ou menos poder? Se fala de uma ilustração que o crente estava passando na calçada e viu o diabo chorando. Já viram isso? Perguntaram para ele por que estava chorando e ele disse: tudo que os crentes fazem diz que fui eu. Né? Então vejam, será que o diabo tem mais poder ou será que Deus tem permitido que o homem exerça mais da sua maldade natural? O homem não precisa do diabo para pecar. Né? O homem já tem maldade suficiente em si para pecar, para fazer monstruosidades. Lembra-se que eu já devo ter falado aqui que o diabo, que o homem é um diabo, né? Aliás, Jesus disse isso: entre vós há um diabo, se referindo a Judas, né? A maldade que há no coração de um ser humano é a mesma maldade que há no diabo, a mesma. Por que nós não vemos tanta maldade no homem? Porque faz parte da graça comum de Deus, da ação de Deus sobre todos os homens, refrear essa maldade. Lembra-se de Deus endurecendo o coração de Faraó? Deus levou o Faraó ao pecado, foi isso? Fez Faraó pecar, foi isso? O que é o endurecimento do coração de Faraó? Ao invés de uma agência de Deus, na verdade, é uma isenção. Deus deixa Faraó exercer a maldade que ele tem capacidade. Né? Então, o que nós temos visto é Deus permitir que o homem se afunde cada vez mais na sua iniquidade. Não é ação do diabo. O diabo, na verdade, foi limitado quando Cristo cumpriu o seu ministério. Veja, o derramamento do Espírito sobre toda a terra, isso já não seria uma limitação da obra do diabo? Uma presença muito maior do Espírito já não seria uma limitação da obra do diabo? Em Apocalipse 12, logo depois da ascensão, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram o dragão contra o dragão e seus anjos, e os expulsaram e os lançaram sobre a terra. Veja, é uma queda. Toda queda impõe limitação. Um homem perfeito, será que faria a mesma coisa que nós, as mesmas capacidades que nós temos? Será? O homem perfeito teria as nossas mesmas capacidades? Ou teria muito mais capacidade do que nós? Muito mais. Até a própria ciência fala que nós usamos aí 1/8 da capacidade do cérebro. Né? Alguns... Bom, deixa para lá. Mas... Não fui eu que disse. Mas veja... exato. Então veja, o próprio ser humano caído tem mais capacidade. Um homem perfeito teria muito mais capacidade, mas a queda já é uma limitação, diminui o ser. Quando o diabo cai, ele é limitado, ele continua fazendo as mesmas coisas, mas mais limitado pela sua queda e pelo derramamento do Espírito. Então, quando nós vemos essa proliferação da maldade, não é a ação do diabo, é Deus permitindo que o homem exerça essa maldade. Porque o homem insiste no pecado. Então Deus diz: você quer? Então você vai ter. Isso significa a prisão do diabo por 1000 anos? Sim, a prisão do diabo, num esquema chamado amilenista, não é uma prisão em grades, né, como se fosse uma cela. Né? É mais a ideia de limitação. Porque, veja, não há texto na Bíblia que diga ou que sugira que o diabo ele é preso nesse sentido definitivo. Né? Pelo menos não vejo assim. Então, Jesus diz: ninguém entra na casa de valente sem antes... Quem era o valente ali? O diabo. E veja, Jesus está dizendo que entrou na casa dele. Por quê? Quem é o príncipe desse mundo? E Jesus vem realizar a sua obra neste mundo, cujo príncipe é o diabo. Lembra-se que falei ontem, Jesus, ele vem trazer o reino de Deus. Que reino de Deus era esse?
O reino perdido por Adão. Quando Deus criou Adão, Deus o colocou como príncipe deste mundo, para governar o mundo em nome de Deus. Quando Adão peca, este reino é usurpado pelo diabo. O governo da humanidade, o governo da criação é usurpado pelo diabo. Deus permite isso para a punição do homem. Mas ele já havia planejado que ele mesmo, Deus, assumiria o posto do homem. Lembram-se da aliança de Deus com Abraão? Como é que se deu essa aliança? Gênesis 15. Como é que deu? Abraão matou animais e os dispôs em metades, né? Partiu e separou um corredor no meio das metades. Na aliança, as partes contratantes deveriam passar no meio. Mas o que aconteceu lá? Exato. Desceu uma tocha do céu e passou. Então só Deus passou. O que isso me mostra? Que Deus assumiu não apenas a responsabilidade dele, mas também a do homem. Então, desde Gênesis 15, está claro que Deus cumpriria não apenas a sua parte, mas também a do homem. A encarnação está ali pressuposta, né? E Deus então faz isso. Ele assume o papel do homem, ele se torna homem também e assume esse trono da humanidade que foi usurpado pelo diabo. Então, o que é o reino das trevas? O diabo com seus demônios e os ímpios, de um lado. O que é o reino de Deus trazido por Cristo? A recuperação desse reino, ele se assenta no trono do universo, ele, como Deus homem, reassume esse lugar de governo do homem, junto com a igreja, com os eleitos. Esse é o reino de Deus trazido por Cristo. E tudo isto, este embate entre reino das trevas e reino de Deus, ocorre debaixo da soberania absoluta de Deus, que é o seu governo cósmico. Hã? Sim. Sim, sim, com certeza. Ele continua tentando. Mas, qual é o nosso pior inimigo? Perguntei primeiro. Então veja, quais são os inimigos do crente? Os pensamentos, né? O mundo, a carne e o diabo. Os pensamentos fazem parte da carne. O mundo, a carne e o diabo. Qual é o principal, o mais terrível de todos? A carne. Porque veja, o diabo pode fazer alguém pecar? Pode? Claro que de jeito nenhum. Só um pouquinho, só um pouquinho. O diabo não pode levar alguém a pecar. O diabo pode sugerir. Quem faz é você ou eu porque gostamos da ideia. Exato. O diabo não pode fazer ninguém pecar. Quem peca é o homem, o ser humano. Ele gostou da ideia e pecou. O mundo pode nos fazer pecar? Não. O mundo pode nos apresentar modos de vidas alternativos, pecaminosos, e eu, se eu quiser, vou fazer ou não. Eu é que estou fazendo. Mas o mundo não pode me fazer pecar. Então veja, qual é o meu grande inimigo? Eu. A minha carne. Esse é o pior de todos. O que a irmã ia perguntar? Se Adão não tivesse pecado, nós tínhamos gerado, nós tínhamos nascido. Bom, veja, nós estamos no silêncio da Bíblia, né? Não tem como saber exatamente, mas veja. O que vemos em Gênesis é que Deus, ele não permitiu que Eva tivesse filhos enquanto a provação de Adão não fosse concluída, né? Então veja, Adão foi provado ou tentado? Quem prova? Quem tenta? Ele foi provado ou tentado? Então veja, toda tentação é uma provação, mas nem toda provação é uma tentação. Tá bom? Então vamos entender isso. Toda tentação é uma provação. Quem é que tenta? O diabo, o mundo ou a carne? Alguma coisa pode acontecer que não esteja debaixo da soberania de Deus? Não. Então, quando há uma tentação,
acima disto, existe uma soberania de Deus e um propósito. Então, toda tentação, embora seja feita por um agente maligno, diante de Deus é uma aprovação. O que Deus tem em mente como aprovação? A aprovação é para que Deus possa... Fortalecer para ensinar, para promover. Sim. Veja, Deus precisa nos provar para saber o que nós vamos fazer? Não. Toda aprovação é para nós, para que nós passemos pela experiência e sejamos fortalecidos. Então, o diabo pode ser usado por Deus tentando em uma aprovação. Adão foi provado e tentado. Jó e tentado, né? Deus usou o diabo na vida de Jó. Isso estava na vontade de Deus? Sim. Deus permitiu que o diabo tentasse Jó, tentasse Adão. E Adão, ele caiu, estava na vontade de Deus? Deus permitiu que ele tentasse. Então, estava na vontade de Deus. Nos decretos eternos de Deus estava a permissão para o diabo tentar Adão, né? E Adão cai por quê? Não. Você não perguntou. Não perguntou, não. Não perguntou, não. Não, aí é outra coisa. Então, estava na vontade de Deus. Então, mas por que Adão pecou? Bom, vamos lá. Duas coisas aí. Primeiro, de fato, o diabo usou Eva para fazer cair Adão. Ponto. Certo? Mulheres, esperem um pouquinho, viu? O final vai ser bom. Não me apedrejem ainda. Então vejam. Nas Escrituras, a mulher se torna um instrumento do diabo na queda. E nas páginas das Escrituras, nós vemos a mulher com um duplo sentido. Por exemplo, em Apocalipse, você tem a noiva do cordeiro e a meretriz Babilônia. Em Provérbios, você tem a mulher loucura, a mulher adúltera, e você tem a mulher sábia. Então você tem a mulher como símbolo da igreja e como símbolo da perdição. Por que isto? Porque Deus criou a mulher para ser o auxílio de Deus ao homem. Deus, mulheres, isso é muito grande, viu? Isso é uma dignidade maravilhosa. Deus criou vocês para serem o auxílio de Deus para um homem gênero masculino. Vocês são a bênção de Deus para um homem, o auxílio de Deus para um homem. O que fez o diabo? Ele foi e disse, vai ser meu auxílio. Pegou a mulher para fazer o homem cair, tornando o auxílio do diabo. Eu disse isso aqui na última vez. Por trás de um grande homem há sempre... E por trás de um homem destruído há sempre duas ou mais mulheres. Né? Então veja. Deus então diz o que ao diabo? Você acha que o meu auxílio vai ser seu auxílio? Eu vou usar a mulher para trazer o Salvador ao mundo. Gênesis 3,15. Ele retoma a mulher para ser o auxílio de Deus ao homem. Tá? Essa é a dinâmica daquele acontecimento. Então Deus, ele redime a figura da mulher. Então, só para que isso fique bem esclarecido, né? Mas, isso, então veja, não tem nada a ver isso exatamente com missões, o que nós estamos falando, né? Mas vamos lá. Mas não só, você traz para aquele que conhece, que estuda, mas ele traz o poder também para outras pessoas. Está ótimo, não, tem ensinamento, com certeza. Então veja, o nome de Deus, qual é o nome de Deus? Perguntei primeiro. É Yahvé. Mas quando Deus diz a Moisés, eu sou ou eu sou o que sou,
Veja, há um determinismo em Deus. Deus pode fazer alguma coisa que não seja própria a Ele. Deus pode pecar. Deus pode exercer o mal. Quando Deus diz, eu crio o mal, que mal é esse em Isaías? Não. O mal ali é a retribuição ao pecado. Nós usamos a palavra mal não apenas como mal maligno, mas mal sofrimento. Né? Se eu digo assim, eu estou passando por muitos males, o que é isso? Estou sofrendo. O sofrimento, o que é? A maldição sobre o pecado. Não havia sofrimento antes da queda. Então, este mal, Deus criou a maldição sobre o pecado. Agora, o mal maligno, veja, vocês já viram aí a traseira de carro, geralmente táxi, livrai-nos do mal. Já viram isso? O que é isso? Livrai-nos do mal para um taxista. É a batida, o sequestro, o assaltante, não é isso? Agora, na oração do Pai Nosso, o que é livrar-nos do mal? O poder do maligno. Não é a doença, não é acidente, não é nada disso. Mas nós estamos acostumados a pensar o mal como sofrimento. Mas o mal literal, é mal maligno, diabólico. O mal é moral, espiritual, não é um acontecimento. Às vezes ora para ele assim, não peça que tire do mundo, mas que livre do mal. Do mal, não é da doença, não é isso, é da ação do diabo, né, das tentações, de tudo que é mal, ímpio. Né? É isso que Jesus está orando. Né? Então veja, Deus ele não pode, não está na essência de Deus praticar o mal, ele não cria o mal maligno. O mal maligno foi uma criação, se podemos dizer assim, do próprio diabo, uma vontade alternativa à de Deus. O diabo traz o mal. Paulo diz que o pecado entrou no mundo, como se fosse um alienígena. Deus não criou o pecado vem de fora da criação, que é a vontade do homem contrária a Deus. Então, quando Deus diz eu sou, ele está dizendo que ele é o que é e não pode fazer nada diferente do que ele é. Quando nós falamos do homem, o ser humano é um ser extremamente complexo. Embora, vocês acham que é possível prever a atitude de alguém, sim ou não? Você conhece muito bem alguém. Você consegue prever a atitude dessa pessoa? Sempre. Então veja, por que não? Porque nós somos complexos. Você tem a mesma atitude quando está cansado, com fome, com sono, descansado, você reage às mesmas coisas, quando está irritado, não tem paz? Não. Então, por isso, de certa forma, qualquer atitude é imprevisível. Por mais que você conheça alguém, você tem um panorama geral de como ele age, mas ele está debaixo de várias influências, e qualquer influência mais forte pode fazer com que ele faça algo que naturalmente não faz, normalmente não faz. Bom, agora imagine que haja alguém que conheça exatamente o que você vai fazer, o que é você, quando está cansado, quando está com sono, quando está com fome. Quem é esse ser? Deus. Então veja, havia alguma possibilidade de Judas não vender Jesus? Não. Por que não? Era Judas sendo Judas. Judas ali não faria outra coisa. Era ele sendo ele. Ele é o que é. Não podia fazer outra coisa. Eu não posso fazer nada diferente de mim mesmo, das minhas vontades, o que eu sou. Judas, naquela ocasião, faria exatamente aquilo. Então veja, Deus constrói a cena e nós somos os atores. Naquela cena construída por Deus, o que é que eu vou fazer? Exatamente o que eu faria. Nada diferente disso. Entende? Então eu sou responsável pelo que eu faço? Claro, eu estou fazendo por minha própria vontade. Mas naquela cena criada por Deus, não poderia ser feito nada diferente, porque eu sou o que sou. Eu vou fazer exatamente a minha vontade, o que eu sou naquele momento, de base das influências que eu tiver, eu vou fazer exatamente aquilo. Entendem isso? Então, por isso, veja, Deus é soberano, mas o homem é responsável. O homem age livremente. No entanto,
Ele reflete o que ele é. Naquele ambiente, ele só faria exatamente aquilo que ele faria, nada diferente. Sim. Foi ou não, você poderia dizer não. Escolher não ser o traidor. Porque se der, né? Judas foi escolhido, Judas teria livre arbítrio para sair daqui. Então veja, a expressão livre-arbítrio não se aplica a isso. Tá? Livre-arbítrio é a capacidade de ter uma decisão não influenciada por nada. Então quem teve livre-arbítrio? Adão antes da queda. Porque toda a vontade do homem posterior a isso já está influenciada pelo pecado, não está livre para decidir, está influenciada. Nós mesmos não temos livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de escolher o bem, mas mesmo assim estamos influenciados pelo pecado. E por isso, muitas vezes também escolheremos o mal, né? Porque nosso coração ainda está ligado ao pecado. Então, livre-arbítrio é a capacidade de decidir sem qualquer influência, um coração totalmente livre para escolher. E nós não temos isso por causa do pecado. Então, só Adão antes da queda teve isso, né? O que se tem hoje é livre agência. Então, Judas poderia ter feito alguma coisa diferente, é isso que eu estou dizendo. Pensando como Judas, ele não poderia fazer alguma coisa diferente, porque é ele sendo ele. Falando-se de possibilidades, qualquer um pode fazer qualquer coisa, né? Agora, ele não faria. Por que não faria? Porque naquele ambiente, naquela cena que Deus criou, o que Judas faria? Ele refletiria exatamente o que ele é. Ele não pode fazer algo diferente dele mesmo. Sob aquelas influências daquele ambiente, ele só faria aquilo. É Judas sendo Judas, ele não pode ser outro, né? Foi escolhido por aquilo. Foi, podemos dizer, escolhido. Ele é influenciado pelo pecado, por exemplo, como ele é sempre influenciado pelo pecado, a tendência dele vai fazer aquilo. Sim, mas veja, a questão é uma tendência, outra coisa é o que ele faria. Ele só faria aquilo, porque Judas sendo Judas naquele ambiente, ele não faria algo diferente do que é ele mesmo. Então, este ser humano chamado Judas Iscariotes, naquele ambiente, naquela cena, depois de ter sido, de certa forma, humilhado por Jesus, quando ele quer vender aquele vaso de alabastro com nardo puríssimo, equivalente ao salário de 1 ano de um trabalhador comum, porque ele queria ficar com dinheiro, ele era ladrão, é o que João diz em seu evangelho, naquele ambiente, ele só faria isso. Ele saiu para entregar Jesus, para ter pelo menos o preço do resgate do escravo, né, que é moedas de prata. Era isso, né? Então, teoricamente, né, vamos dizer, a pessoa pode fazer qualquer coisa, mas na verdade o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que ela é, a sua vontade. Ela vai refletir o seu ser naquele ambiente e fazer o que ela é. Ela não vai fazer alguma coisa diferente do que ela é. Bom, mas aí não seria esse, né? Ou seja, já seria outra coisa, o coração dele já seria diferente, já seria outra dinâmica, né? Vamos dizer, veja, Deus não leva ninguém ao mal, apenas deixou Judas exercer a sua maldade natural, que ele é, diante das cenas que ele foi colocado, diante da vida que ele teve, né, da existência que ele teve. Deus não levou Judas a fazer isso. Na verdade, veja, diz até mesmo a Escritura que entrou nele o diabo. Judas foi possuído? Alguém que é possuído pelo diabo tem responsabilidade naquilo que faz? Eu diria que não, né? Então, ele não foi possuído. O que acontece? É que o objetivo de Judas em vender Jesus e o diabo em matar Jesus coincidem. E o diabo incentiva Judas a fazer o que ele tinha que fazer. Um trabalho em equipe. Pastor, nesse caso, ele pode ser chamado de cumprir a perdição. A gente não pode dar juízo sobre ninguém. Sobre ele, então, não. Ele foi para o inferno. Não. Tem certeza disso? Claro que temos, filho da perdição. Jesus diz assim: ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora nunca haver nascido.
Mas mediante o que você está falando, sem imperfeição. Não, Judas é o único que nós podemos dizer foi para o inferno. Ele é chamado filho da perdição. Ele é perdido. Ponto. Tá afirmado aí. Não tem o que discutir. É o único que a gente pode dizer que está no fogo alto do inferno. É meio complicado, eu vou fazer uma pergunta meio louca, não sei se vai na cabeça assim, né? Então, lá no início do céu, não existe nada na terra, existe até lá, os anjos e Deus. O diabo, Deus sabia que o diabo ia criar uma rebelião lá em cima e ia acontecer o que aconteceu? Deus não sabia, porque Deus não sabe. Ele tem tudo determinado, tudo nas suas mãos. Então, ele tinha determinado que o diabo ia... Isso, mas é o que nós estamos falando. A soberania de Deus e a responsabilidade dos seres. Então, Deus havia determinado, mas o diabo fez porque Deus instigou a fazer isso? Não. Era o diabo sendo diabo. Ele, no seu estado ainda de perfeição, veja, toda queda é cobiça. O diabo cobiçou. O que é cobiça? É você ter o que você não pode ter. É você querer ser o que você não é. É o que o diabo quis. Ele quis usurpar o reino dos homens. Ele quis o governo da criação. Ele se enciumou ao ver o que Deus estava preparando para o homem, para a humanidade. E ele, como representante da criação, ligado à criação, ele quis isso. Mas como entender isso no céu? Se no céu não havia maldade, não havia injustiça, não havia... Dentro do propósito de Deus. Deus permitiu a queda. Assim, e no Éden havia maldade? Também não. Então veja, é a mesma dinâmica. Se não podia no céu, não podia no Éden. Então, mas se não podia, não podia. A questão é o propósito eterno de Deus. Ontem nós falamos, nós estamos aqui nos aprofundando em vários assuntos, né? Mas veja, ontem nós falamos que a mente de Deus é diferente da nossa. Certo? Deus não aprende nada. Nada. Porque ele já tem todo o conhecimento. Nós vamos aprendendo. Toda a conclusão é aprendizado. Ah, então é isso. Estou aprendendo. Né? Deus não aprende nada. Então, o que isso nos ensina? Que o propósito de Deus, então, está lá no final. Porque ele não trabalha sequencialmente. Ele vê já o resultado de tudo. Qual é o resultado de tudo? A encarnação e Deus sendo glorificado também como homem. Esse é o ponto máximo da revelação. Então, por que Deus decretou permitir a queda do diabo, a queda do homem, tudo isso? Pela própria responsabilidade desses seres, como nós já falamos, para chegar lá, né? Para chegar a esse propósito de viabilizar a sua vinda ao mundo, para salvar o homem, para vencer o diabo e para ser coroado o rei do universo como homem. Né? Esse é o ponto máximo, final de toda a revelação. Né? Bom, mas eu falei quase nada de missões no Antigo Testamento, quase. Mas, e também tinha umas fotos para mostrar aí, mas eu acho que já falamos muito. Então... Quanto ao diabo, Judas e a Eva lá, será que o diabo usou a Eva lá para estragar o primeiro projeto, quer dizer, de Deus? Será que ali também o diabo usou Judas para estragar também o projeto? Bom, com certeza, Judas foi quando Jesus ressuscita, Paulo diz que Jesus triunfou de todos os principados e potestades. Sim. Porque quando Jesus morre, o diabo acho que bate palma. Diz, ó, foi vencido. Aham. Mas ele não esperava da ressurreição de Jesus. Então, há um debate se o diabo tinha acesso ao propósito de salvação de Deus ou não. Né? Veja, os anjos, segundo o que diz 1 Pedro, anelam perscrutar as obras de Deus para a salvação. O que é perscrutar? Conhecer e estudar. Então, alguns com base nesse texto dizem que os anjos querem pregar o evangelho. Não é isso. Os anjos querem estudar e se interessam cada vez mais, se aprofundar na obra de salvação, conhecer isto, porque é algo glorioso. E os anjos estão ligados a nós. Então, não sabemos até que ponto o diabo tinha acesso a esse propósito de Deus com a morte e ressurreição de Cristo. Por exemplo, Gênesis 3,15. O diabo conhecia Gênesis 3,15?
Foi dito a ele e a Eva. Ele sabia interpretar isso corretamente? Eu tenho minhas dúvidas se ele não sabia de fato. Mas, de qualquer forma, o resultado foi esse, né? Ele usa Judas, sem dúvida, para trair Jesus, para entregar Jesus. Então, claramente, o diabo tinha intenção de matar. Veja, em João capítulo 7, por ali, em um dos discursos de Jesus aos judeus, ele diz: vós sois o diabo, que é vosso pai. O diabo é homicida desde o princípio. Então, veja, o diabo, ele opta pela morte. E por isso quereis matar-me, diz Jesus. Então, veja, seus filhos, o diabo por quê? Porque ele é homicida e vocês querem me matar. Então, o diabo tinha essa intenção, né? E Jesus diz isso. Eu penso que o diabo pensava que se matasse, ele acabava lutando. É uma possibilidade, né? Mas pode ser outra coisa. Não vou entrar nesse assunto, é muita coisa. Então é isso. As missões, só para encerrar aqui, no Antigo Testamento estão ligadas a toda a terra, tá bom? Nunca houve no Antigo Testamento um missionário que foi pregar em outra terra. Nunca houve. Então, isso é chamado missões ao contrário. Nunca houve ninguém que foi pregar em outra terra, né, no Antigo Testamento. Então, vocês estão satisfeitos com isso, tá bom. Então isso é chamado de missões ao contrário. Ou seja, ao invés de mandar missionários para outros povos, os outros povos iam até Jerusalém para ouvir falar de Yahvé. No tempo de maior prosperidade do reino de Israel, nós temos um exemplo disso. Qual foi? Quando a rainha de Sabá. Exatamente. Ela ouve falar da glória de Salomão, sai lá da Etiópia e vai visitar Salomão. Então veja, esse era o propósito, missões ao contrário. Ao invés de mandar missionários, os povos iam até Jerusalém. Então o povo, uma vez que fosse fiel, teria tanta prosperidade, tanta riqueza, que os povos falaram: mas como é possível isso? Iriam até lá para saber qual a razão. Qual era a razão? O Deus da aliança, o Deus verdadeiro. E seria então oferecida a aliança para eles. E era assim que as missões deveriam acontecer no Antigo Testamento. Por isso que Deus nunca mandou alguém pregar a outra nação no Antigo Testamento. Não é isso? Então tá bom. Última pergunta. A morte. Não, a morte ela aparece ali, caindo, matou a pior. Dá para você dizer então que esse anjo da morte é o próprio diabo? Não. Peraí, não, a morte não aparece ali, não é assim que o texto diz, né? A primeira morte, qual foi a primeira morte? Quem foi o primeiro a matar? Deus. Deus matou animais para fazer roupa de peles. Então, Deus mostra qual é a realidade do homem agora, matando animais. Adão nunca tinha visto o que era morte. Aquilo foi um tratamento de choque. Imagina para eles verem um animal todo desmontado, sangue para todo lado. Eles não sabiam o que era aquilo. Né? Então, Deus mostra para eles qual é a realidade agora. O que é morte? É aquilo. Né? E quando Caim mata Abel, aquilo é algo grotesco, terrível. Porque, veja, Abel era o segundogênito. Essa palavra existe, viu? Segundogênito, o segundo nascido. Primogênito, o primeiro nascido. Caim era o primogênito. No entanto, qual era a profissão de Caim? Lavrador, agricultor como seu pai. E qual era a profissão de Abel? Pastor de ovelhas. O que Deus queria, qual era o mecanismo para ser adorado? Sacrifício. Portanto, o que fez Caim? Ofereceu o melhor da terra. Por mais, exatamente, por o tomate seja vermelho, não sangra. Então, veja, o que diz a Bíblia? Que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Então, a arrogância de Caim já está em ele não negociar um carneiro com seu irmão para sacrificar. Ele era o primogênito. Então, ele achava que ele tinha, vamos dizer, estava com mais prestígio, né?
E Deus o reprova. Aí depois diz a Caim, o pecado jaz à tua porta, te cumpre dominá-lo. Deus é gracioso, misericordioso, mas o que faz Caim? Assim mesmo mata. Sabe qual é a lógica disso? É cruel, é terrível, é blasfemo. Caim é como se ele dissesse a Deus: você não queria sangue, aí está o sangue. Ele mata Abel, né? Para oferecer, não para oferecer sangue, né? Mas para... É irônico, né? É blasfemo. Né? Então não queria sangue, aí está o sangue. Né? Então, é isso. Mas, então, tá bom. Já que ninguém perguntou de Jonas, vamos deixar assim. Então... Amanhã, tá bom. Não, daqui, sabe, o pastor meio uma semana inteira. Então, bom, então fica assim. Se Deus quiser, então amanhã a gente deve falar sobre missões mais no Novo Testamento. Não vou prometer nada aqui, mas... Vamos ver como fica. É isso. Então amanhã a gente fala mais sobre o Novo Testamento, sobre missões no Novo Testamento. Se surgir alguma questão ainda que ficou para trás, aí a gente pode tentar responder, tá bom? Vamos fazer uma oração então? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção, ó Deus, de podermos estar reunidos nesta noite para te adorar, para estudar a tua palavra, ó Deus, tão rica, tão profunda, e que nós, ó Deus, fiquemos sempre maravilhados com a verdade, e que a verdade, ó Deus, nos convença e nos comova a fazer a tua vontade. Que a nossa opção seja sempre o Senhor, seja sempre Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe. Perdoa, Deus, os nossos pecados, prepara-nos para o dia de amanhã, que é o dia do Senhor. Traga-nos a todos, ó Deus, amanhã de manhã, para aprendermos mais de Ti. Que nós aprendamos a guardar o dia do Senhor, para então, ó Deus, recebermos a bênção deste dia. Ajuda-nos. Nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém.